O atacante Diego Costa, do Atlético, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga uma suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, envolvendo um site de apostas. O GE que deu isso em primeira mão aí, né? Informação da Globo, tá, pessoal? Aqui nós damos crédito, não tem problema falar da Globo, não tem problema. Então, essa informação é da Globo, posteriormente foi postada no GE. Entrei em contato com uma pessoa agora aqui para perguntar sobre isso. E eu vou ler aqui, embora não, obviamente, a pessoa tenha me pedido reserva aqui. Ó, a resposta, eu perguntei aqui, ó, sobre essa questão, suposto envolvimento do Diego Costa nessa operação, parará, alguma manifestação, e essa pessoa me respondeu: o que posso te falar é que ele não tem nada diretamente com isso, mas no momento ele que deve se manifestar, se ele achar conveniente. E me disse aqui que com respeito ao clube, isso será tratado com o clube, para que o clube daqui a pouco tome algum tipo de providência e tal, né? Que a coisa está muito incipiente e tal, então daqui a pouco o clube deve se manifestar. Até porque tem que se manifestar, né, Gris? O clube também precisa, né, de falar, não, ó, gente, a gente tá a par de tudo e daqui a pouco nós vamos liberar o atleta enquanto ele está se recuperando, para ele cuidar da vida pessoal dele, quando tiver tudo ok, ele volta e vida que segue. Agora, se houver, de repente, a comprovação de que há envolvimento, ele vai responder na justiça e a vida que segue para o clube também. Mas eu acho que o clube deveria também se manifestar, se possível, até o atleta também, né, o Gris? Porque isso vai gerando uma série de outras especulações e a coisa vai tomando uma proporção muito maior. Eu acho que, primeiro, quem precisa se pronunciar o quanto antes é o próprio Diego Costa, né? Acho que é fundamental que ele se posicione a respeito dessa questão. E é evidente que isso respinga no clube de alguma maneira, e o clube em algum momento vai ter que tratar também desse assunto, não só internamente, mas externamente também. Tudo muito incipiente ainda, né? Inclusive em termos de informação, de qual seria exatamente o envolvimento e tudo mais. Mas é bem grave, né, Everton? Eu confesso que eu tenho um certo incômodo com esse crescimento recente, né, da questão dos sites de aposta. Eu respeito, eu até inclusive jogo, eu uso também. Mas a gente tem visto eles patrocinando, né, diversos sites diferentes, patrocinando os clubes e tudo mais. Eu tenho um certo incômodo com isso, porque eu vejo ali um conflito de interesse numa linha muito perigosa, né? E quando a gente trata de um atleta diretamente envolvido nos jogos, né, com um envolvimento tão direto assim com o site de apostas, eu acho que é algo bem preocupante, né, bem ruim em termos de imagem para o jogador. Mas, enfim, acho que a gente vai precisar aguardar o posicionamento do Diego, aguardar o posicionamento do próprio Atlético, embora o Atlético não tenha ligação nenhuma, né, com a situação, mas é um atleta do clube. E principalmente o desenrolar dessa investigação da Polícia Federal para entender exatamente o que aconteceu, qual a participação e que tipo de resquício isso pode ter no próprio jogador e na carreira dele, né? Na situação do Diego Costa aqui no Brasil como um todo. Mas, enfim, eu acho bastante grave, Everton, bastante preocupante. Qualquer tipo de contravenção, obviamente, né? Mas a questão é que ele seria o suposto financiador do esquema. E quando, é o que está dizendo a Polícia Federal, tá, gente? Para deixar bem claro. Suposto, a própria Polícia Federal trata como suposto financiador do esquema. Só que como na matéria fala em sites de apostas, tal, aí é complicado, né? Além de contravenção, ainda tem um jogador que supostamente estaria envolvido. É um negócio ainda mais grave, mais sério, e por isso tem que ter muito critério. Bom, na acusação, ele vai ter um advogado que vai responder por ele se manifestar, acho importante num momento como esse, e daqui a pouco também o clube, porque afinal de contas é uma figura do clube. Então o clube precisa se manifestar também, no momento oportuno. Claro, ninguém está dizendo que o clube tem que já chegar agora e emitir uma nota. Aliás, o Atlético adora emitir nota. Nesse caso, eu acho que tem que ser uma coisa até muito mais robusta do que uma simples nota. Pois não. O Everton, por ser ainda uma operação que vai demandar ainda alguns desdobramentos, né, seria até bem leviano da minha parte aqui apontar dedo aí para Diego Costa, seja quem for, né? Vamos aguardar aí as apurações, as investigações
da Polícia Federal, então nem dá para tecer muitos comentários, até juiz de valor, porque não temos nada ainda, pelo menos até o momento, que garanta que exista a participação dele, é apenas uma investigação. Né? Eu vou até utilizar do que falou o Grice aí, que nós sabemos, né, que o Parlamento brasileiro ele aprovou, né, o projeto de lei do Clube Empresa, né, da sociedade SAFs, né, do futebol brasileiro, e com eu não sei se dá para chamar um artigo, enfim, do projeto de lei, que ele é, assim, escabroso, né? Que é o direito dos clubes não revelarem quem é o investidor, né? Isso aí é surreal, Everton, surreal. Porque abre margem para qualquer clube aí, e aí eu não estou falando dos grandes clubes, né, que estão aí na vitrine todo momento, que estão na televisão disputando Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, clubes do interior mesmo, para fazer lavagem de dinheiro de tráfico de droga, vamos saber, de contrabando, de coisa ilegal, né? Lavar dinheiro dentro dos clubes de futebol, né? Porque não é obrigado a divulgar quem é o investidor, inclusive site de aposta, inclusive manipulação de resultados. É um absurdo que os clubes brasileiros, eles não é que aceitem, né? Mas que o parlamento não exija, né, que precise ser identificado quem são os investidores do futebol brasileiro a partir de agora. Se é que os clubes vão aderir em massa aí com relação a SAFs, né, no futebol nacional. Tem muito clube na Europa que tem torcedores que viram... Não é que torcem contra, mas é que eles se sentem, assim, um tanto quanto falta de identificação, né, com essa questão da entrada de aportes estrangeiros nos clubes. Né? Existem vários movimentos de torcidas mais tradicionais na Europa contra esse tipo de movimento, porque também sabe que, às vezes, a grana ali não é das mais legais também. Né? Então, vai ao encontro aí dessa questão de site de apostas, mas assim, um comentário à parte sobre a situação do Diego Costa, que, como eu disse, é muito incipiente, mas... Pelo menos para mim é um absurdo, Everton. Os clubes terem aporte financeiro e não serem obrigados a identificar de onde vem. Você, Jota, gostaria de ouvi-lo também. É complicado, né? Como as coisas mudam rapidamente. Né? O Atlético do primeiro jogo contra... Eu estou relacionando ao futebol para falar do tamanho dos problemas que nascem de vários movimentos. Né? Então, você vai lá, vai jogar contra o Palmeiras, aí o seu centroavante perde um pênalti, o seu outro centroavante sai machucado. Aí você vem na semana seguinte, você sai da competição, um dia depois, explode esse negócio do Diego Costa, que ninguém está acusando, né? Essa matéria foi da Globo e o GE posteriormente também divulgou no seu portal, suposto envolvimento. Mas esse suposto envolvimento, quando isso explode, mexe com a cabeça do atleta. Então o problema que estava aqui, vem para cá também. Ou seja, isso mexe com o grupo, cara. Isso mexe com o grupo. Ninguém está dizendo que o Galo vai perder o jogo, que isso vai arrebentar com a temporada, mas isso tira o sossego. Isso tira o sossego. O que você tem a falar sobre esse assunto? E aí tem que saber comandantes, diretores, líderes, né? De grupo, sabe lidar com isso tudo, obviamente. Ô Everton, eu estou muito na linha do que o Gomide trouxe aqui agora, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande nesse canhão que é a TV Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes. Nós temos a possibilidade de formar opinião, nós temos a possibilidade de, no microfone, emitir a nossa opinião e, obviamente, influenciar todo e qualquer torcedor, cidadão, aquele que pensa como a gente, ou que pensa diferente, que queira mudar, enfim. Nós seres humanos, temos um defeito de, às vezes, julgar demais e, às vezes, causar pré-conceitos, pré-julgamentos. Opinar em cima daquilo que nós temos de fato, que nós temos conhecimento e que nós temos embasamento, é uma coisa. Julgar ainda assuntos superficiais,
que merecem investigação, que merecem a acusação e a defesa, aí já é muito perigoso. Então nem eu, nenhum de nós aqui, nem vocês, podemos ir para o microfone, para o nosso emprego, na empresa, para o boteco. Esse aí nunca me enganou, isso aí é culpa. Não, não. Então, se existe o processo legal de se julgar, de se investigar, e aí próprio você disse aí, suposto, então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Não vá adiantando o final do livro, sendo que você não leu nem o índice. Não vá tirando conclusão e acusando algo que ainda ninguém tem, não. Então, isso aí individualmente realmente reflete demais. O problema da coxa pode passar para a cabeça. Não tenho dúvida que ele tem uma condição financeira para se blindar com os melhores advogados, provar a inocência, se for inocente, ou se defender, caso seja acusado. Mas a gente tem que ir bem devagar e respeitando o processo, não pegar elevador, sendo que a gente não aprendeu a subir escada. O André estava me passando aqui que seria, está sendo acusado de evasão de divisas, né? Não recolhe os tributos aqui e tal, e aí vamos esperar a coisa caminhar. Daqui a pouco eu imagino que ele, né, já que essa informação que eu recebi aqui, bom, ele diretamente não tem nada a ver com isso aí e tal, vamos esperar, daqui a pouco ele se manifesta e daqui a pouco também, seguramente o clube vai se manifestar.